Por acaso você já teve aula de relação íntima dentro da sua igreja? Ou você pratica sexualidade como o mundão ensinou? Por acaso o seu pastor ou padre já te explicou que o controle da natalidade e da tensão sexual está nos ensinamentos de Moisés, no livro de Levítico, capítulo 15, 16 e também em outros textos? E também, se o homem se deitar com a mulher e tiver emissão de sêmen, ambos se banharão com água e serão imundos até a tarde. Versão Almeida Corrigida Fiel. É que o desperdício seminal sempre foi considerado um pecado, tanto na tradição judaica, principalmente no Talmud, como pelos primeiros cristãos. Um ato infanticida, segundo Isaías 57. A emissão seminal só pode ser usada para a reprodução quanto na vontade de Deus. Mas conforme o texto de Levítico 15, a purificação completa só se dará 7 dias após o último fluxo, ou emissão de sêmen. No 8º dia, terá que ser levado um casal de pombas, uma para o sacrifício em relação ao pecado e outra para o holocausto. E o interessante é que tanto as pombas quanto a água para purificar, elas são elementos do batismo. E existe uma ligação em relação à sexualidade e à castidade com o batismo, que pouca gente sabe. Deus nunca quis que os seres humanos se multiplicassem de forma descontrolada como os animais, mas sim de uma forma organizada, planejada, né? Mas no tempo de Deus, no momento de Deus, como foi demonstrado biblicamente nos nascimentos dos nazireus e também dos escolhidos desde o ventre. Alguém já te ensinou na sua igreja que os pais da teologia, Agostinho de Hipona, Tomás de Aquino e muitos outros, ensinaram que o controle da tensão sexual promove a saúde conjugal e que esse descontrole ele está no alicerce ou no âmago do que a gente conhece como pecado original e também é o início das obras da carne? Você nunca teve dúvida em relação ao que é o fruto do pecado? Por acaso alguém já te ensinou que, conforme os pais da igreja, esse fruto está relacionado com o desejo sexual desenfreado e as consequências desse desejo desenfreado foi alertada por Deus em Gênesis 3:16, onde Deus fala para Eva: aumentará a tua dor, aumentará a opressão sobre a humanidade, principalmente sobre a mulher, e aumentará o descontrole da procriação. Você nunca se perguntou por que que o sinal da aliança, e quando a gente fala sinal, é aquilo que indica, que sinaliza a aliança de Deus com Abraão e sua descendência, é a circuncisão no membro? Por quê? Porque a circuncisão tira a carnalidade do ato, para que a espiritualidade possa governá-lo. Sabia que essa prática auxilia no controle da emissão seminal? Alguém da sua igreja já te explicou sobre concepção imaculada? Aquela sugerida em Hebreus 13, versículo 4, que só pode ser entendida se a gente compreender o real significado de fornicação? A relação imaculada é aquela que agrada a Deus. É aquela feita pela sua vontade, no seu tempo, de acordo com a nossa comunhão com Deus. É a única que pode gerar um nazireu nos tempos modernos, pois esse era o plano de Deus para a humanidade. Frutificai, depois multiplicai. Dê frutos espirituais para depois ter a multiplicação. E assim, através da epigenética, a genética nossa alterada pela frutificação poderia gerar filhos de uma genética superior, mais saudáveis, mais inteligentes e mais devotos a Deus e à espiritualidade. E a humanidade teria um progresso espiritual de evolução. Assim, nossos filhos sairiam melhores do que nós, com menos pecado original. E assim, o plano de evolução espiritual da humanidade poderia se concretizar. Se nenhum padre, pastor ou líder religioso te explicou essas questões a fundo, é porque a sexualidade ela sempre foi considerada um tabu por grande parte da igreja. Um outro quesito também é porque o assunto sexualidade ele está expresso nas escrituras de uma forma simbólica, numa forma em que, se eu ler ao pé da letra
de uma forma literal, eu não vou compreender o seu significado. E esse conhecimento ele só pode ser compreendido na sua magnitude se eu fizer um estudo aprofundado de todas as escrituras judaicas e cristãs, né? Dos textos dos pais da igreja, dos textos apócrifos, judaicos, cristãos, né? E também um estudo na área científica moderna. O termo águas da vida, por exemplo, é um termo que está relacionado tanto na Bíblia como nas Escrituras com os fluxos sexuais, pois é a única água que tem vida ali e que regenera a nossa vida quando ela não é desperdiçada na fornicação. A água da vida é a água que mata a sede de homens da mulher samaritana, a qual Jesus a encontra em João capítulo 4. Uma água que não se perde na fornicação, que salta para a vida eterna numa castidade que purifica o nosso corpo, a nossa alma e nosso espírito. Essa é a sexualidade ao qual o povo naquela época tinha se esquecido e que Jesus resgata esse conhecimento para a libertação do seu povo. Esse ensinamento é intitulado sexo casto, pois é uma prática de sexualidade que favorece em nossa saúde e nos enobrece na questão da castidade. Não é uma prática que não permite o prazer. Pelo contrário, ela enaltece um prazer a dois de uma forma mais espiritual do que carnal. E é um prazer que não se desvanece ao longo do tempo, como nos casamentos comuns. Que não tem o efeito do enjoo, que a ciência chama de efeito College, mas que transforma a relação conjugal numa eterna lua de mel, num prazer que não se acaba e se amplia, que auxilia também na cura das disfunções sexuais. Por isso, depois de mais de 20 anos de prática e estudo sobre o tema, eu, Sandro Paiva, especialista em psicologia analítica, teologia contemporânea e sexualidade, escrevi o livro Sexo Casto, a arte de fazer amor à luz das escrituras e da ciência. Nessa obra, além do estudo profundo das escrituras, trago também o que a ciência moderna nos revela sobre os benefícios dessa sexualidade em nosso corpo, tanto no quesito biológico como também comportamental. Para os que preferem uma explicação em vídeo, tenho também o curso do livro em vídeos. São 17 horas aulas em 3 módulos com um e-book incluso. E também um grupo de WhatsApp para tirar dúvidas. Se você quer estar em estado de santidade, para ser agraciado pela santificação, uma relação casta no seu matrimônio é imprescindível para que essa mudança aconteça. Transforme sua relação íntima e viva sobre os desígnios de Deus no seu casamento. Clique no botão abaixo para saber mais informações. Obrigado por me ouvir e que Deus abençoe o seu casamento.